Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar uma leitura bíblica, a palavra de Deus, uma oração que é feita no final sempre dessa mensagem, e que Deus sempre venha nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Hoje estamos encerrando a leitura do livro de Deuteronômio. Vou ler hoje o 33 e o 34 para encerrarmos essa leitura e com certeza Deus vai sempre nos surpreender abundantemente. Acabamos então o livro Pentateuco, os 5 primeiros livros, a qual contou a história de Israel, desde o Gênesis, enfim, o seu projeto, o projeto do próprio Deus, a qual ele tinha para com o seu povo, em libertar e transformar e restaurar a mente e a alma deles. Então aqui Deus dá a bênção através de Moisés. Olha só no capítulo 33. Essa é a bênção com a qual Moisés, o homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. E ele disse: o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas das suas montanhas. Certamente és tu quem amas o povo, todos os santos estão em tuas mãos, e teus pés, todos eles se prostram, e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó, ele era rei sobre Jesurum, quando o chefe do povo se reuniu, juntamente com as tribos de Israel, que Rubem viva e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens. E disse a respeito de Judá: ouve, ó Senhor, o grito de Judá, traze para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. E a respeito de Levi disse: o teu Urim e o teu Tumim pertence ao homem a quem favoreceste. Tu o provaste em Massá, disputaste com ele junto às águas de Meribá. E Levi disse seu pai e de sua mãe. Olha as bênçãos a qual Moisés está dando a todos os filhos de Israel. Não tenho consideração por eles, não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos, apesar de que guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Abençoa, Senhor, todos os seus esforços e aprova as obras das tuas mãos, e despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o odeiam, que sejam quem quer forem. E a respeito de Benjamim ele disse: que o amado Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. A respeito de José ele disse: que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem de cima do céu, com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos, e com a fertilidade das colinas eternas, e com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Olha só que lindo, né? Como Deus ele se revela pela sua palavra, dando a direção a todos os filhos de Israel, aquele a quem ele apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos. José foi escolhido. É majestoso como a primeira cria de um touro, seus chifres são os chifres de um boi selvagem, como os quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, são os milhares de Manassés. E a respeito de Zebulon disse: alegre-se Zebulon em suas viagens, e você, Issacar, em suas tendas. Eles convocarão povos para o monte, e ali oferecerão sacrifício de justiça e farão um banquete. Com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade ele disse: bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica espreita como leão e despedaça um braço e também a cabeça. E escolheu para si o melhor,
a porção do líder lhe foi reservada. Tornou-se chefe do povo, executou a justa vontade do Senhor e os seus juízos sobre Israel. E o que a cada filho de Jacó, Deus aqui dando uma bênção, como o próprio Deus já tinha abençoado pela própria boca do próprio pai Israel, que é o Jacó. E aqui Moisés, mais de uma vez, falando a respeito dessas leis, dessas tribos, dessas famílias, enfim. E a respeito de Naphtali, disse: Naphtali tem fartura do favor do Senhor e está repleto das suas bênçãos. As suas posses estendem-se para o sul, em direção ao mar. E a respeito de Aser, disse: bendito é Aser entre os filhos, e seja-lhe bendito por seus irmãos, e banhe os seus pés no azeite, seja de ferro e bronze as trancas das suas portas, e dure a sua força como os seus dias. Não há ninguém como Deus de Jesurum, que cavalga os céus para ajudá-lo, e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. E ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura, numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam o orvalho. Feliz é você, Israel. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Olha que lindo. Como você é feliz, Israel. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Olha que pergunta ele faz: quem é você? Como um povo salvo pelo Senhor. Ele é seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus alvos. Deus lhe dá promessas sobre um povo vencedor, como hoje nós sabemos que somos herdeiros conforme a promessa feita ao pai Abraão. Nós somos valentes e fortes, como o próprio Jesus nos disse: nós somos mais do que vencedores pela boca dos seus profetas. O apóstolo Paulo viu isso. Davi mesmo, ele disse que nunca viu um justo desamparado, muito menos a sua descendência mendigar o pão. Então, quanto mais cremos nisso e ser justo ao nosso próprio Pai, nosso próprio Deus, o quanto mais seremos altamente abençoados, recompensados. E aqui no 34, para encerrarmos, que foi a morte de Moisés. Então, na verdade, quem escreveu isso aqui foi Josué, que o próprio Moisés não poderia escrever sobre a sua própria morte. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade e Adã, toda a região de Naphtali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Negueb, toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes, e permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não vai atravessar o rio, não vai entrar nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor lhe dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-Beor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Ele poderia viver como Abraão viveu, por 180 anos, enfim, Isaque. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias até passar o período do pranto e luto. Foram 30 dias de choro, de lamento, pranto, luto. Ora, o Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e assim fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todas aquelas maravilhas e sinais que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Olha só então,
o relato, toda a biografia de Moisés, a história do povo de Israel, Moisés nascendo, sendo colocado no rio, ali poderia ser comido pelos crocodilos, mas Deus deu a direção, a mãe dele, e como ele foi cuidado no próprio palácio do próprio faraó por 40 anos. Dali ele teve que fugir, uma situação aconteceu porque era o momento, ele teve que ir para o deserto, conhecer o deserto, porque ele tinha que passar por esse deserto para que ele pudesse levar o seu povo, e assim Deus deu a ele condições de poder conhecer o seu genro, o Jetro, conheceu a sua esposa, teve os seus filhos, e aí ele voltou para libertar o povo de Israel, o povo de Deus. Estava escravo nessa condição no Egito há mais de 430 anos, e aonde ele voltou para libertar esse povo, libertou como um forte, e como nós acabamos de ler, não houve profeta como Moisés que falou com Deus face a face. Isso é algo assim fantástico, maravilhoso, muito especial para nós. Aprendemos com nossos antepassados, as leituras bíblicas, o próprio Pentateuco, os 5 primeiros livros, como é maravilhoso você ter esse entendimento, poder entender e poder desenvolver agora o que virá com os juízes, como Josué, Caleb, enfim, os demais que vão estar ali escritos nos livros, depois os reis, toda a parte, toda a história que foi escrita, para que nós hoje pudéssemos ter toda essa revelação no nosso coração e poder fazer a diferença onde Deus nos enviar. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Deus amado Pai, mais uma vez eu peço, eu oro, eu clamo, pela Tua palavra se cumprir sobre nós, pelo Teu Espírito Santo se manifeste sobre nós, e que a Tua presença, meu Pai, ela faça a diferença sobre a nossa vida. Por isso eu peço mais uma vez, derrama essa unção, esse poder, essa virtude, essa honra, essa glória, que sejamos altamente abençoados, consagrados ao Senhor, meu Deus, como o Senhor foi com Moisés, seja conosco, como o Senhor disse a Josué, que agora ele ia ser com ele. Moisés estava morto, e eu sei que hoje os heróis da fé não mais se encontram neste mundo, e o Senhor é o Deus dos vivos, o Senhor é o Deus que vai me abençoar aquele que no Senhor crê. Então eu creio que o Senhor está nos dando essa direção para que o Senhor venha em mente fazer morada em nossa alma, no nosso coração, e que sejamos altamente agraciados pelo Teu amor e assim pelo Teu poder. Eu peço essa bênção, e eu dou a minha bênção sempre, meu Pai, com a certeza de uma vitória, de uma resposta, de um milagre sobre cada casa, sobre cada família, sempre em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito o seu dia, abençoe a sua tarde, a sua noite, a hora que você for ouvir essa mensagem, hoje, amanhã, no seu dia, de repente você vai ter acesso a essa mensagem, mas o dia que você ouvir, você seja altamente impactado, que você seja mente renovado, transformado, abençoado pelo poder da fé, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. O que você precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.